Como que tudo isso entrou pro seu repertório visual? São bastante coisa, né? É muita... Existem 2 séries que eu tô trabalhando, que é Parda é Papel, que, como eu já falei no início, né, é sobre marra, autoestima, empoderamento e celebração. Acho que você pode falar um pouco dela. Que são as pinturas em papel pardo, que começou basicamente quando eu cheguei um dia desse no ateliê e eu coletava um papel pardo lá do laboratório de moda da faculdade. E aí eu tava com essa ideia de já pintar alguns autorretratos meus. Então, na real, é porque toda a minha pintura ela é como se fosse um autorretrato. Por isso que os personagens têm as características tipo, de ser preto e loiro, que essa é uma característica minha já tipo, há bastante tempo, né, do cabelo descolorido. E que é uma coisa que já fala dessa questão do empoderamento, né? Porque na real o cabelo descolorido, ele vem de uma cultura de favela, né? Majoritariamente como um símbolo do tráfico. Antigamente minha mãe era tipo, não tinha nem como assim, descolorir o cabelo. Minha mãe falava, não, que sei o que a polícia entrava, mano, e já era. Até hoje em lugares dominados pela milícia, os caras não tem essa, mas à medida que isso foi sendo fagocitado na moda, né? Então isso tem figuras, você tem o Chris Brown, você tem o Kanye West, o próprio Neymar, que descolora o cabelo, e isso já começa a ganhar um outro aspecto, né? Tem também o Sonic, que foi um jogo que eu jogava, foi um jogo que inclusive me motivou a andar de patins, e ele tinha um personagem futurístico, que é o Shadow, que era o rival do Sonic, que é um porco-espinho preto, que andava de patins. Mas quando eles ascendem um level maior, eles ficam loiros também. Tem um pouco dessa referência de superpoderes também. E as características são essas, os negros são loiros por conta dessa parte de autorretrato mesmo. E que é uma forma como a minha faculdade é uma faculdade muito baseada na antropologia. Você aprende muito sobre empatia e alteridade e observação participante. Então quando eu pinto policial preto e loiro, é uma forma de não assumir a narrativa mais comum, né? Que é tipo do policial, exatamente, versus a comunidade, que tem essa cultura já, né? Que é fomentada pelo ódio, né? Esse antagonismo todo. Então é um pouco de fazer esse exercício de tipo também assumir que a polícia é só mais uma marionete nessa história toda. Passou agora, que inclusive tá com o seu nome, né? É porque isso daí é uma foto minha mesmo. É porque também eu fui militar durante servi o exército. Então também de fato eu já tive um pouco do outro lado de saber o que é ser um militar. Mas aí eu comecei a pintar esses autorretratos e coloquei na parede, e esteticamente eles eram muito sedutores por conta do próprio fundo do papel pardo, que é um fundo amarelo e tal. Faz uma pincelada branca, uma pincelada azul e as coisas funcionam, assim, é quase apelativo a resolução estética. Mas aí no quarto eu entendi que eu estava fazendo um ato político, porque o termo pardo foi usado durante muito tempo para esconder a negritude. Sim. E aí quando eu pinto figuras negras sobrepostas no papel pardo, você inverte, né? Você dá uma flipada nessa posição, né, dessa narrativa. E aí, como eu coletava esses papéis que vinham do laboratório de moda, eu também achei muito coerente que moda é uma forma de empoderamento também. E Reprovados já é sobre dizimação da população negra, já é uma coisa mais ácida, do conflito entre a polícia e a comunidade. Eu pego o uniforme escolar, que é um ícone muito forte, né, e que fala muito sobre a situação local. Porque quando você vê o uniforme escolar, você sabe que é Brasil, e aí você vai só fazendo recorte, né, tipo Brasil, Rio de Janeiro. Aí tipo município do Rio de Janeiro, porque já se muda de município já é outro uniforme. E aí dentro do município é periferia do Rio de Janeiro, tá ligado? Se for na Barra da Tijuca, tu não vai ver tipo os uniformes da escola pública pendurado nas varandas, tá ligado? Não é igual na favela. Então é um recorte bem específico pra falar da situação local, mas que também vai tocar em pontos universais. Teve a ver com aquele menino, Marcos Vinícius, eu acho o nome dele, que foi assassinado com uniforme escolar? Eu comecei a pintar isso antes, né? Mas é Marcos Vinícius, né? Mas teve vários, né, mano? Tipo, desses aí antes e talvez venha a ter depois, né, mano? Do jeito que as coisas estão. Mas é doideira, né? Porque quando acontece, no sentido da profecia é um pouco isso, né? Quando acontece, mano, tu fala assim, porra, a parada tá aí, né? Tá sendo feita durante, né? Durante os acontecimentos. E aí, o Danoninho e o Todinho, eles já são uma... Tanto o Danoninho, o Todinho e a Piscina Capri, eles têm um comentário parecido que é sobre a distinção social também, que acontece inclusive dentro da própria favela. Então quando eu era menor eu achava muito louco o fato de eu não poder ter Todinho e Danoninho à vontade. Assim. Também comprava, sei lá, uma cartela, dividia, era 2 pra mim, 2 pro meu irmão, isso a cada 2 meses. E sempre foi um objeto de desejo mesmo, assim, da infância. E que fala um pouco de quem é que vai ter o Todinho na lancheira, enfim.
E aí quando eu começo a pintar, começo a usar isso nas minhas pinturas, é uma forma de manipular essas narrativas, né? Porque agora dentro do plano pictórico isso funciona de acordo com o criador, que no caso sou eu. Então tem pinturas que vão estar me reverenciando, sacou? Tem pinturas que vão estar em situações críticas, tem pinturas que vão estar em situações de celebração, mas são ícones dessa cultura popular da infância mesmo. Sim. E a piscina cap também é a mesma coisa, que vai fazer esse comentário de que quem é que tem laje primeiramente, né? E aí quem é que tem piscina na laje. Só que ao mesmo tempo, quando chega no asfalto, isso é um símbolo da piscina do pobre. E tem um pouco desse aspecto do olhar, de como que o olhar mudou. É igual a camisa de escola, assim, não existe sentimento fã nenhum de você estar usando o uniforme escolar. Eu lembro que a minha experiência quando era menor era de entrar no busão e tirar a camisa de escola. Sendo que a partir do momento que ele tem um olhar estético, tu olha pro uniforme, tipo, a parada é linda, mano. Tipo, é uma camisa branca, minimal, sempre mano. que venderam nas Olimpíadas pra gringo, como se fosse camisa oficial do Brasil. Eu fiquei usando durante uns 3, 4 meses antes de pintar reprovados. Porque eu tava pintando reprovados no estúdio e tava usando só a camisa pública, da escola pública, direto. Então eu usava domingo, mano, os caras ficavam em choque, assim, achando que eu tava querendo dar calote na parada. Mas é um pouco disso, assim, até o símbolo da Capri, mano, eu acho bonitão. Eu também acho. Tem super a ver com, tipo, sei lá, as calçadas de Copacabana, também, que são lembra, né? Super design. Eu acho que a genialidade desse trabalho é justamente isso. Quando tu olha pra uma tela, ela parece muito simples, né? Tipo, pô, por que eu não pensei nisso antes? Ou por que eu não pintei isso antes? Eu acho que a genialidade, na real, é como que você junta esses símbolos e eles criam... Eu acho que eu tô criando quase que uma mitologia própria, assim, sacou? A partir desses símbolos que me rodearam, que eu tenho a chance de ressignificar ele através dos códigos da arte. E aí tem esse fenômeno de quando você olha isso no quadro, como o quadro tem um outro tempo, você é obrigado a ver com uma outra perspectiva. E aí você tem que olhar de novo isso no mundo, né? Sim. E quando você pinta em coisas que não são quadros, então tá passando aqui as imagens das portas, vou botar no vídeo também? O que acontece na minha prática é uma coisa muito curiosa, que é, normalmente eu faço as coisas sem... Eu venho da faculdade que é muito conceitual. Tem que ler muito, tem que pensar muito antes de fazer alguma coisa. É bom que você fica muito bom, tipo, em conceituar qualquer coisa, mas ao mesmo tempo também às vezes te dá uma trava e às vezes as coisas parecem meio forçadas. E a maneira como eu comecei a trabalhar quando eu terminei a faculdade, na real até no finalzinho da faculdade, foi de fazer as coisas em excesso e deixar que as coisas te digam o que elas são, né? Ou pra onde elas estão indo. E isso é curioso porque você faz isso com linguagens diferentes. Tipo, se for olhar os meus catálogos e minhas séries de trabalhos, parece que não são nem do mesmo artista, né? Mas você vê, mas aí você for a fundo, você vai perceber que tem um fio que passa por tudo. Então acho que o fazer constante, ele te mostra isso, assim. O Eduardo Berrini fala muito isso, não tem como você fugir de si mesmo. Então o denominador comum da tua prática é você. Então acho que tem um pouco de confiar mesmo no fazer e não ficar buscando essa coerência que a faculdade cobra, a audiência cobra e a crítica cobra, né? E que atrapalha o artista, mano. Tipo, o artista eu acho que tem que fazer o trabalho de estar tipo inteiro e confiando. E as coisas não são claras, às vezes tem coisas que tu vai fazer que não tem sentido nenhum naquele momento e isso só vai se revelar daqui a 10 anos. Sim. Se você for pegar o meu trampo, as pessoas ficam, nossa, tipo, ele pinta com Enê. O Enê, né, faz parte da história. Minha mãe usava Enê pra caramba, né, tipo, alisar o cabelo, deixar o cabelo preto, minha irmã. E aí quando eu vou pro estúdio pintar com Enê, tipo, não é por conta disso, sacou? Tipo, é porque o Enê fez parte, esbarrou comigo durante muito tempo. E quando eu vou pintar, eu sinto o cheiro do Enê, tá ligado? Tipo, não é conceitual, tipo, pintar corpo negro com o Enê. Ou pintar com a graxa, que é a graxa que eu usava no meu coturno. Não tem nenhuma... É porque era o que tinha ali, é um material barato, o tijolo. As pinturas nisso com tijolo. É porque era o que tinha, mano. Tinta de parede, era a tinta mais barata. Eu comprava um galãozinho de 20 conto, pintava o ano inteiro. Porque agora as pessoas ficam questionando, agora tá fazendo tela também agora. Mano, eu pinto em qualquer lugar, sacou? Tipo, só que agora eu sou um artista profissional, o mercado pede por tela, a galeria me compra tela, me compra tinta óleo. Você vai pintar no que vou tem. Pintar no que tem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu acho que é coerente também. Eu ter as pinturas agora, pro meu lugar é foda ter tipo uma pintura óleo sobre tela, tá ligado? Mas eu vou fazer o que tem. Então, tipo, as portas, tipo, tanto o uso dos materiais, eles começam a pegar uma necessidade. E só depois, pela repetição, que eles vão me mostrando que eles têm uma coerência, entendeu? E a série da Antena é uma série chamada Redução, que são as crianças deitadas no chão em dias de conflitos na favela. Sim, eu reparei. Só que aí eu acho a escolha da antena é porque a antena é um objeto que fica no alto.
Só que o comportamento das crianças é um comportamento de atenuação, sacou? De Sim. contenção no chão. Então eu achei que esse contraste é um contraste bom pra pintar essa série. E também aquilo, desculpa te interromper, mas aquilo que a gente não quer ver, não quer olhar, não quer saber que a criança tá tendo que se esconder no chão, sabe? E aí você botar na antena que é o quê? Pra comunicar pra todo mundo que isso tá rolando. Eu não sei se, de novo... Não, é uma leitura sua, só que é legítima. Eu acho que a obra de arte tem essa abertura, assim, também do outro. Ela se completa na interpretação do outro, né? Então não é uma coisa... Cada um também vai ler de acordo com a tua bagagem. Na real, o que eu tô falando aqui é uma camada extra que eu tô podendo compartilhar, mas o trabalho, ele é uma coisa autônoma. Você não precisa de todas essas camadas, né? Isso, porque nem sempre o artista vai estar lá pra falar, né? As pinturas grandes da exposição são as pinturas que eu chamo de pinturas mães, que são as pinturas que eu vou fazendo várias narrativas e cruzando essas narrativas, que é a forma que eu tenho de entender, de ter uma visão panorâmica mesmo da situação, entender o que está acontecendo. E aí você tem tipo o background da piscina Capri, né, que é tipo uma representação simbólica da água, e você tem umas situações que eu vou misturando, assim, que mostra a polícia, que mostra a guarda municipal. E aí você tem essa água democrática que é a água da praia, né, só que você tem um ônibus do Jacaré vindo, e o guarda municipal já com o protocolo de quem que eles têm que mirar. E ao mesmo tempo você tem a água da piscina, da laje, você tem a água do batismo. Então a água, ela é meio que o que liga, né, toda essa complexidade do Rio de Janeiro também, né. E aí eu fui percebendo que existe um fio que passa por toda essa complexidade do Rio de Janeiro, que é um fio evangélico, né. Tipo, a gente tem a bancada, né, evangélica crescendo, a gente tem o Bolsonaro, o presidente aí agora, né, o prefeito do Rio, o governador do Rio. E aí você tem um fenômeno muito engraçado que é tipo a polícia é evangélica, né. Tipo, você tem igreja evangélica dentro do batalhão do BOP, e o traficante também é evangélico, mano. Então você tem tipo uma situação de que tá todo mundo meio que apertando o gatilho em nome de Jesus, né? E aí as pinturas mães me mostravam um pouco disso. Então quando eu escolhi me batizar, que tem essa coisa da água, e que eles falam que é uma passagem, né? Que você nasce de novo. Então eu fiquei com essa ideia de passagem. E o tanque batismal, ele tem um design meio que de nave, assim, sacou? Que é uma coisa de você pegar E aí eu comecei a pensar através disso, da passagem, de quem é que bate na tua porta na favela, né, mano? Normalmente é tipo a polícia ou os evangelistas, né, pra levar a palavra. Então essa coisa da passagem ficou muito evidente. Então, tipo, escolher pintar em portas e janelas foi um ponto coerente que eu encontrei a partir dessa construção. Pô, eu acho que é muito louco. Estudando história da arte, você sempre tenta achar de novo esse fio da coerência no trabalho da pessoa, e às vezes o fio da coerência tá na biografia mesmo, e aí conversando com você é que você vê Pode crer. Tá na sua lente, jeito seu, muito seu, eu acho, de olhar pra isso tudo. Pode crer. Tu falou de lente agora, até lembrei de um trabalho, mano, que eu comecei a usar óculos, e era um óculos que eu comprei mais pelo estilo, assim, tá? Só que foi um óculos carão, mano. Na época eu não tinha grana, tá ligado? Eu comprei o óculos e tal. Tipo, as pessoas perguntavam, tá usando óculos agora? Tô, pô. E esse óculos tem grau? Eu falo, tem, pô, tem grau. E é um trabalho que chama de grau reverso. E ele não muda a maneira como eu vejo, mas ele muda a maneira como as pessoas me veem, entendeu? É quase que também uma forma de embranquecimento, sacou? Se tu usa um óculos caro, depois eu te mostro o óculos, mas o óculos tu bota e tu fica rico, tá ligado? Vamos fazer a oração? Bora. Uma oração à noiva, hein? Ó noiva. Vós que na terra é o amparo dos artistas, a ajuda aos procrastinadores e ao socorro dos hereges. E no céu agora desfrutai do eterno prêmio da criatividade que em vida praticastes. Suplicante te peço. Que seja minha marchã, crítica, curadora, galerista. Para que eu obtenha de vossa igreja o auxílio de que urgentemente necessito. Alcançai-me também com a estética da altíssima arte. E permita-me por meio do meu processo acessar o divino. Rogai por nós. Aleluia, amém. A noiva. A noiva.